Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Gloria Furman, capítulo 3. O poder das parábolas. Varrer, cozinhar, sementes, pássaros, jardinagem, proprietários de casas, vizinhos. Jesus falou sobre todo tipo de coisas domésticas. Ele se serviu dessas coisas para fazer uma observação. Muitas observações, na verdade, sobre o Pai e sobre como é o seu reino. Essas histórias que Jesus utilizou para nos direcionar a nosso Pai Celestial são chamadas parábolas. Jesus falou por meio de parábolas. A Escritura nos diz que Jesus usou parábolas para duas finalidades. Primeiro, ele falou em parábolas para revelar coisas. Enquanto falava em parábolas, suas palavras vasculhavam o fingimento e expunham o coração. Ele lança luz sobre os momentos do cotidiano de nossas vidas e nos faz ver a nós mesmas na história. Em suas parábolas, Jesus pinta cenários em que podemos olhar através da lente de nossas circunstâncias comuns e ver comparações entre nós mesmas e o caráter de Deus, seu reino e sua atividade no mundo. A segunda razão pela qual Jesus usou parábolas foi para enfatizar o ponto de que seus ensinamentos foram ocultos de pessoas que não entendem as coisas de Deus. Por isso, lhes falo por parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. As parábolas de Jesus demonstram que as coisas espirituais são ocultas e escondidas daqueles que são cegos e surdos para as coisas espirituais. Você já esteve em uma sala de aula, em uma reunião no trabalho, em um jantar com um amigo, ou em uma conversa com seu cônjuge e, de repente, a voz dele ou dela interrompe sua linha de raciocínio com "Você entende o que eu quero dizer?" E torna-se evidente para você e para outra pessoa que você, na verdade, não entende o que ela está dizendo. Talvez você tenha se desligado há muito tempo. Talvez, neste momento, você possa se envergonhar ou pedir esclarecimentos. Você pode até confessar para outra pessoa: "Eu não estava ouvindo. Você poderia, por favor, repetir o que estava dizendo?" Porém, a cegueira e a surdez espirituais diferem de sonhar acordado ou do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade espiritual. Isso é mais do que uma condição temporária para a qual o remédio é prestar atenção. Você não pode apenas ouvir mais de perto ou limpar seus óculos de modo a tentar se concentrar melhor para entender o ponto das parábolas de Jesus. Quando você está espiritualmente cega ou surda, há uma deficiência espiritual que a impede de conseguir fazê-lo. Pela graça de Deus, as pessoas que não veem ou ouvem a glória dos ensinamentos de Jesus têm a oportunidade de perceber que são cegas e surdas espiritualmente. Ao olhar para Deus em arrependimento e fé, seu Espírito nos fará conscientes de que somos cegas e surdas para as coisas espirituais. Ao passo que o Espírito Santo sintoniza nossos corações à graça, temos a oportunidade de ver como temos sido enganadas pelo nosso pecado. Conforme ele propõe enigmas em suas parábolas, nos tornamos cientes da nossa pobreza espiritual. Então, por sua graça, ao nos conscientizarmos sobre nossa pobreza espiritual, podemos clamar ao Senhor em arrependimento e fé. Abra os olhos de nossos corações para que possamos conhecer a esperança para a qual fomos chamadas. À medida que combatemos a descrença, que possamos clamar como o pai cheio de ansiedade que duvidava da habilidade e disposição de Jesus para curar sua filha moribunda. Eu creio, ajuda-me na minha fé. Hora do silêncio. Uma ilustração. Os cinemas costumam passar um pequeno comercial antes do início do filme sobre ter boas maneiras durante uma sessão.
Uma voz lhe diz para colocar seu telefone celular em modo silencioso e não falar com o seu vizinho durante o filme. Por fim, a frase "O silêncio vale ouro" enche a tela do cinema em letras garrafais. Muitos dos meus vizinhos aqui no Oriente Médio acham que essa é uma ideia tola. Como é que você irá apreciar o filme se, enquanto assiste a ele, não pode fazer comentários e conversar com os seus amigos? E se alguém vier a lhe telefonar ou mandar mensagens de texto, quão rude você seria, então, por silenciá-lo em virtude de um filme insignificante e inanimado? Assistir a um filme em absoluto silêncio não faz sentido em culturas que valorizam tanto os relacionamentos. A ideia de devocional como hora do silêncio é algo como essa experiência no cinema. Acredito que é útil e necessário retirar-se a lugares calmos para orar e ler a palavra de Deus. Todavia, o silêncio não é obrigatório para você ter um relacionamento vibrante com Deus. Sua vida espiritual não se restringe às primeiras horas da manhã, antes que os barulhentos acordem. Se você acha que Deus se encontra com você apenas quando a casa está vazia ou calma, encarará todos os ruídos e cada barulhento como uma distração irritante para sua comunhão com Deus. Ou pior, há momentos em que me sinto tentada a pensar em meu filho mais novo choramingando ou no tocar da campainha como obstáculos que Satanás colocou em meu caminho para tirar meus olhos de Jesus. A tentação é acreditar que se você pudesse transcender essa existência desprovida de espiritualidade, poderia, assim, se encontrar com Deus em um nível superior. Este pensamento não é apenas praticamente impossível e pastoralmente inútil, mas também antibíblico. Mesmo assim, devemos ter cuidado para não pender muito longe para o outro lado. Quando imortalizamos o material e o elevamos como bem maior, erguemos ídolos para adorar e homenagear. Isso pode acontecer quando atrelamos nossa razão de ser ao nosso papel atual na vida, ainda que sejam papéis como o de uma mãe ou de uma dona de casa. Temos tantas coisas boas em nossas vidas: casa, família, marido, filhos, amigos, trabalho, conquistas e dons. Contudo, se pensarmos que essas coisas são Deus, ou se impreterivelmente temos que ter essas coisas para nos conectarmos com Deus, então nosso coração criou um ídolo. Quando qualquer uma dessas coisas boas se transforma em algo de que nos ressentimos, ou nos queixamos porque percebemos que é um obstáculo para a comunhão com Deus, então nosso coração criou um ídolo. Thomas Oden diz algo sobre isso de maneira pungente. Cada um existe em relação a valores percebidos que fazem a vida valer a pena. Ainda que realizar todas as coisas com excelência e sermos boas administradoras da nossa casa e dos nossos filhos se torne o nosso objetivo, nosso foco pode facilmente ser transferido para faça o que fizer, faça tudo para promover sua própria glória. Esta é uma boa oportunidade para nos testar. Devemos nos perguntar com frequência e pedir aos nossos amigos que nos perguntem também: sua função ou identidade como dona de casa é o objeto de suas afeições? Você perde a calma quando essa identidade está ameaçada? Você serve à imagem de uma boa mãe? Você é controlada pelas coisas que julga serem necessárias para obter ou manter o seu papel? Estas duas visões de mundo não cristãs, Deus é detestado com o cotidiano e o cotidiano é meu Deus, são enganosas e destrutivas. Quando os nossos corações estão cheios dessas mentiras, deixamos de viver de maneira que honre a Deus. Algumas de nós estão espiritualmente adormecidas e precisam acordar para a realidade das implicações do Evangelho. Algumas precisam acreditar no Evangelho pela primeira vez.
De qualquer forma, todas nós precisamos nos submeter ao poder expulsivo de uma afeição maior que é encontrada somente em Cristo. Solidão ou circo? Jesus está com você. Um dos livros favoritos dos meus filhos é um livro brilhante, de capa dura, escrito por Debbie Anderson, chamado Jesus Está Comigo. O livro pode ser lido ou cantado em voz alta, acompanhado da melodia Jingle Bells. Anderson desenha crianças adoráveis de variadas etnias em diferentes cenários, em um ônibus, em um carro, e fala sobre como Jesus está com elas, não importa onde estejam. Um dos versos é o seguinte: em um barco que flutuará, Jesus comigo há de estar. Minhas filhas leram esse livro tantas vezes que tem versos improvisados com base na melodia e no tema. Nem eu, nem meu marido conseguimos cantar a mais simples das melodias. Entretanto, de alguma forma, as nossas meninas aprenderam a cantar. Certa noite, uma delas cantou no banheiro. Na banheira, que beleza! Cristo está aqui. E de maneira esperta, ela ainda adicionou: ah, e ele está com você também, mamãe, mesmo que você esteja sentada no troninho. Devo esclarecer que a tampa do vaso sanitário estava abaixada. Acho maravilhoso ensinar às crianças que a comunhão com Cristo não é restrita a lugares ou experiências formalmente religiosas. Meus filhos acreditam que isso é verdade. Jesus está conosco onde quer que estejamos, porque Ele governa o mundo que criou e habita naqueles que acreditam nele. Entretanto, algo acontece conosco, gente grande, e ficamos presos à tirania do urgente nas coisas que podemos ver. Como é fácil relegarmos a influência de Jesus sobre nós a um cômodo em nossa casa, em circunstâncias específicas e apenas por um determinado período de tempo a cada dia. Paz e sossego não são de suma importância. Atividades e responsabilidades não regem as nossas vidas. Porque Cristo é o fim supremo, a perda de qualquer uma destas coisas, solidão ou circo, não faz nenhuma diferença na suficiência de Cristo ou na capacidade que Ele tem de dar tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e tem comunhão conosco que estamos em nosso dia a dia. No fim das contas, o Filho de Deus entrou em sua própria criação, o Eterno que é antes de todas as coisas e em quem todas as coisas subsistem, tornou-se um ser humano. Quando somos tentados, tanto a desprezar quanto a adorar nossas vidas cotidianas, precisamos nos lembrar do que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida no corpo, quando apresentada ao Senhor como sacrifício vivo por sua misericórdia, é santa e aceitável à vista dele. Viver o seu dia a dia por amor a Deus é culto racional, mas para fazermos isso, precisamos realizar algumas substituições mentais. Nossa inclinação natural é acreditar nas mentiras do mundo e ajustar a nós mesmas, nossas casas, nossas famílias e nossos desejos ao que vemos no mundo. Pela renovação das nossas mentes, por meio da palavra de Deus que opera em nós, podemos discernir
como podemos honrar a Deus em nossas casas. Passe tudo o que o mundo lhe apresenta pelo crivo da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz sobre isso? E se esforce para ter a Palavra de Deus agindo em você também. Ao ler a Palavra de Deus, Ele irá se agradar em lhe mostrar o que é bom, agradável e perfeito. Peça a Deus para renovar a sua mente de acordo com a Palavra e Ele o fará. Não posso dizer, entretanto, se essa renovação mental vai resolver o problema de esquecimento de cérebro da mamãe. Ao entrar na cozinha pela enésima vez em um mesmo dia e se esquecer por que foi até lá, você será capaz de, pelo menos, discernir que a vontade de Deus para você não é de amaldiçoar seu cérebro de mamãe, mas sim a de se comprometer a escrever a sua lista de coisas para fazer com um marcador permanente em seu antebraço. Como a palavra de Deus trabalha em nós. Ah, como eu gostaria de habitar na grande magnitude da glória de Deus o dia todo! Amaria que a minha alma acreditasse nas promessas preciosas de Deus em todos os momentos. Contudo, a realidade é que vivemos em um mundo caído e ainda somos de fato pecadoras. A centralidade do eu em nossas vidas acaba tendo precedência sobre meditar acerca da grandeza do santo. Também nos distraímos facilmente com coisas insignificantes do ponto de vista eterno e ficamos obcecadas com trivialidades mesquinhas. Para dar um exemplo de minha própria vida, esta tarde me vi com algum tempo extra e então me propus a orar. Sentei-me no sofá em minha casa e imediatamente minha mente foi invadida pelo fato de que, naquele sofá, deveriam haver 2 ou 3 almofadas, além de uma manta sobre ele. Lá estava eu, com acesso livre e ilimitado à sala do trono do Altíssimo, por causa do presente da reconciliação com Deus, comprado pelo sangue de Jesus, e tudo o que eu conseguia pensar eram em almofadas. Para mostrar quão importante a questão das almofadas era para mim, vou confessar que a minha mente voltou a esse grande dilema todas as vezes em que passei por aquele sofá naquela noite. Por fim, acabei pegando a almofada de outro quarto e acrescentei uma manta sobre o sofá, no caso desse dilema tê-la deixado curiosa. Essa ilustração do meu esforço para orar em uma tarde é apenas um minúsculo microcosmo da luta que engloba a nossa vida cristã. Queremos viver conscientemente na realidade do Evangelho e contemplar o nosso Deus. Em nossa vida e em nossa contemplação, há grande alegria a ser encontrada. Mas os cuidados deste mundo podem ser pequenos e urgentes ou sérios e urgentes. Caminhar com Deus em um mundo como este em que vivemos pode parecer e ser bem complicado. Sei que o meu problema naquela noite não foram realmente as almofadas, mas uma série complexa de razões que me levaram a acreditar que elas eram mais importantes do que a minha comunhão com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que precisamos deixar de lado todo o peso e todo o pecado para que possamos correr com perseverança a corrida colocada diante de nós, olhando para Jesus. Esse peso inclui coisas boas que acabam se tornando inúteis, como as obsessões pelas trivialidades mesquinhas, e, é claro, pecado inclui coisas que, por impedirem nossa corrida, são pecaminosas. Ver o brilho da cruz e abraçar sua mensagem são o cerne de como Deus quer trabalhar em nosso cotidiano a fim de trazer glória para si mesmo. Ao considerarmos a verdade da palavra de Deus e recebê-la pela fé, a palavra opera em nós. A Bíblia usa muitas metáforas para exemplificar o modo pelo qual o Espírito Santo de Deus que habita em nós usa a palavra divina para operar em nós. Um exemplo doméstico é a fruta.
A maioria de nós simplesmente vai a um supermercado para comprar frutas que estão, em geral, disponíveis em grande quantidade e dispostas de maneira ordenadas em caixas, prontas para serem levadas para casa e consumidas. Acabamos nos esquecendo de que as frutas são o resultado de um processo árduo: arar o solo, plantar as sementes, regar as plantas, afastar insetos e aguardar pela colheita. Quando compreendemos a beleza avassaladora do que Jesus fez na cruz, não queremos ter nada a ver com todas as coisas que inflam nossos egos. Quando estamos comprometidas em ver e sentir a beleza de Jesus, as coisas vãs que mais nos seduzem desaparecem ao longe. Ao vermos a santidade de Deus, a quem a Bíblia chama de fogo que consome, percebemos que os trapos de nossos atos hipócritas não são vestimentas adequadas para nós. Quando colocamos nossa fé em Cristo, que absorveu na cruz a ira do Pai por nossos pecados, já não carregamos mais aqueles pecados. Em vez disso, nos encontramos vestidas com a justiça de Cristo e sentadas aos pés de Jesus, em nossos perfeitos juízos. A natureza transformadora do Evangelho tem um impacto radical em nossas vidas cotidianas. Muitas de nós, por uma perspectiva mal compreendida da nossa santificação, passamos pela vida cristã desencorajadas. A mudança de vida é, com frequência, desprezada como algo impossível de se realizar. Por que tentar? Ou é entendida como algo perfeitamente possível se somente colocarmos nossas mentes para realizá-la e se tivermos as ferramentas e livros certos à disposição. Isso tem impacto radical sobre como falamos com nossos filhos quando estamos cansadas e preferimos rolar na cama e ficar um pouco mais com os olhos fechados. Tem um impacto radical na forma como corremos para a fila mais curta no supermercado. Viver na realidade do Evangelho é viver a diferença entre reclamarmos com outras pessoas sobre algo que nos irrita e nos regozijarmos na fidelidade do Senhor pelo seu nome. Precisamos nos lembrar de viver na realidade do Evangelho a cada dia. Porém, a prática de pregar o Evangelho para si mesma não significa somente que você dê a si própria mini-sermões quando sente sua fé vacilante. Não. A prática de pregar o Evangelho para si mesma significa que você enxerga as coisas como uma oportunidade de conversar com Deus, falar sobre Deus e receber sabedoria vinda da Bíblia durante o seu dia. Isso significa que sua fé olha para frente, para as promessas de Deus cumpridas para você eternamente, ao mesmo tempo que ela olha para trás, para a cruz, e crê que a morte de Cristo comprou essas promessas por você. Por que Deus quer usar o cotidiano? Quando eu digo as palavras, o presente de Deus, no que você pensa? Talvez nos rostos dos seus filhos sorridentes e lambuzados de geleia de uva. Ou sua mente pode ver o retrato emoldurado seu e de seu marido no dia do seu casamento. Ou você pode estar sentada em uma cadeira agradável, relaxando na casa em que trabalhou duro para poder desfrutá-la. Todas essas coisas certamente são presentes de Deus. Elas são presentes de Deus no sentido de que provém dele para serem apreciadas por você para a glória dele. Porém, em um sentido muito real, quando dizemos o presente de Deus, estamos na verdade dizendo que o presente é o próprio Deus. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele é o Deus Supremo. Será que Deus só quer que sejamos felizes em relação às circunstâncias das nossas vidas? Será que Deus só quer que tenhamos boas atitudes
enquanto estamos lavando lençóis sujos pela terceira vez em uma semana? Será que Deus só quer que pensemos em nossa vida como um copo meio cheio? Isso é tudo o que Deus quer? Muitas pessoas pensam que esse é o objetivo da vida cristã, e pela forma como alguns escrevem e falam, você poderia facilmente pensar que o otimismo circunstancial é a própria essência da fé cristã. Certamente estas coisas, uma atitude alegre e senso de esperança, são subprodutos maravilhosos de se regozijar em Deus enquanto estamos em nossos lares. Mas isto é exatamente o que elas são, subprodutos. A fonte da nossa fé, esperança, amor, alegria e otimismo fundamentado no Evangelho é o próprio Deus, e não as nossas coisas e circunstâncias. Isaías capítulo 61, versículo 10 diz: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Deus quer usar nossas vidas no lar para glorificar a si mesmo e nos levar a adorá-lo, porque Ele é o tesouro supremo que é digno de todo o nosso afeto, atenção, preocupação e força. Deixe-me colocar de outra forma. Deus é bom, Ele faz coisas boas e nos dá bons presentes para desfrutarmos. Mas por quê? Para quem é o louvor, o carinho, a preocupação, a adoração e a alegria em Salmos 103, versos 1 a 5? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esta adoração é dirigida a Deus. Bendize ao Senhor. Por que o fruto é tão doce? Como cristãs, seguramente gozamos dos frutos de perseverar em Jesus. Vivemos relacionamentos nos quais o perdão é valorizado e a graça é prorrogada. Contudo, o perdoar-nos mutuamente não é apenas sobre o ato de perdoar, é o objetivo ou meta procurada pelo perdão, a reconciliação com Deus. E ocorre da mesma forma com Deus e seu maravilhoso Evangelho. O perdão de nossos pecados é um presente dado pela sua graça, mas não o presente. O presente que Deus nos oferece por meio do trabalho de Jesus na cruz é a comunhão eterna com um Deus Santo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A morte substitutiva de Jesus na cruz perdoa nossos pecados para que Ele possa nos levar a Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. As justas perfeições de Jesus a nós imputadas nos declaram santas como Ele é santo, para que Ele possa nos levar a Deus. Jesus fez tudo isso para que pudéssemos ser livres a fim de desfrutarmos de Deus para sempre. Pouco antes de ser traído, Jesus orou por seus discípulos em João capítulo 17. No versículo 3, Jesus define a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nos versículos 20 a 26,
Jesus orou para que seus discípulos fossem unidos com os outros e com Deus. Jesus reiterou seu pedido no versículo 24, que é o pedido mais amoroso que ele poderia ter feito em nosso nome. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Desfrute Deus em seu lar. Aparentemente, Jesus acredita que a coisa mais gratificante para nós, em toda a eternidade, é contemplar a sua glória em sua própria presença. Ele não está ausente de nossas vidas barulhentas e caóticas. Ele está conosco até o fim dos tempos. E se Ele está conosco até o fim dos tempos, então está conosco também em todas as tarefas do nosso dia a dia. Está conosco até a carne na geladeira acabar, quando ainda faltam 4 dias para ir ao supermercado. Está conosco até o fim de uma longa noite de vigília com um bebê chorando. Está conosco até o fim de uma festa em que preferiríamos não estar ou não estar recepcionando por qualquer motivo. Está conosco até o fim de uma manhã agitada de correria tentando sair de casa. Está conosco até o fim de um dia terrível em que nada pareceu sair como planejado. Agora, veremos como a presença de Deus faz diferença na maneira como vivemos nossas vidas em casa e como o Evangelho de Jesus Cristo nos deu esse dom supremo.